Fala pessoal, bora mais um videozinho caminhando. Tô achando que eu vou fazer uma série disso aqui, hein? Outro vídeo foi maneirinho, das capivaras lá. Esse aqui já são 11 e tanta da noite de novo. Frio do caramba, mas não pode faltar o manto, né? O terno. Então, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre um comentário. Sobre uma questão que eu lembrei aqui num comentário que eu tive no último vídeo sobre aquele vídeo lá, as IAs não são mágicas. Se você não viu, se você não me acompanha aqui, eu fiz um vídeo explicando que IA não é mágica, né? Parece óbvio, mas não é. Muita gente usa IA, aí tá com um prompt idiota, né, e espera que ela faça aquele prompt, faça aquilo que ela pediu de forma tão vaga, e aí a IA vai lá, não faz, erra e chama a IA de burra. Enfim, aí eu expliquei, falei sobre essas questões, enfim. E aí o cara, ele comentou um negócio interessante. Ele falou que antes, na verdade, eu acho que ele falou isso no Como Aprender a Programar. Não sei, cara, não sei. Só sei que o cara comentou o seguinte. Ele aprendeu a Python antes de entrar na faculdade. E aí, no tempo dele, do jeito padrão, tradicional, tudo mais, demorou o tempo dele lá, enfim. Quando ele entrou na faculdade, padrão, né? Ele tinha que aprender JavaScript, Java. E aí, ele viu que não ia dar para demorar o tempo que ele demorou para aprender Python, então ele tinha que ser mais eficiente. E aí o que ele fez? Ele foi usando a IA para ajudar ele a aprender Java. E ele aprendeu em 3 meses uma coisa que por padrão ele ia demorar muito mais. E aí confirmando ali o assunto do vídeo que eu confundi no início aqui, era outro vídeo, né? O vídeo que eu estava explicando é como aprender IA, como usar IA para te ajudar a aprender, alguma coisa assim. Eu esqueço os títulos dos vídeos que eu dou, velho. Mas tá. Aí, o que acontece? Ele falou, além disso, que ele tem medo ali de, com esse tanto de IA surgindo, como é que vai ser do emprego dele ali na fase de estágio e tudo mais. Ele tá procurando estágio, na verdade, na fase de estágio, mas ele fica pensando aí, meio receoso, como é que vai ser lá pra frente, com essas IAs evoluindo e tudo mais. E aí eu dei uma resposta lá, um textão, o que eu acho, né? E aí eu vou gravar sobre isso também, porque eu acho que o textão ficou legal. O que acontece? A IA, cara... Peraí, deixa eu respirar. Eu comecei falando lá, né, que eu não entrei em computação, né? Meu curso não é computação, eu faço economia, ciências econômicas. E aí eu entrei justamente, tanto por esse receio dele que ele teve aí de, pô, como é que vai ser as vagas aqui pra frente? Mas na época a IA não estava muito no hype, não. Eu entrei mais pelo pensamento assim, cara, vou fazer faculdade de um trem que eu gosto de estudar sozinho e de que eu consigo estudar sozinho, entendeu? Aí, porque eu estudo programação há muito tempo. E aí, claro que a faculdade ela vai abordar coisas que você sozinho não ia ter vontade de estudar e tudo mais. Fundamentos bem baixo nível, esses trem assim. Mas ainda assim eu soube medir esses pontos, porque no meu técnico, eu fiz técnico em automação industrial, e eu tive que ver muita coisa baixo nível. Eu programei em assembly, mexi com microcontroladores, microprocessadores, via eletrônica digital, eletrônica básica lá, tudo de portas lógicas, como que os processadores são montados, enfim, cara, eu tive uma base muito boa. Pô, o IF lá que eu fiz, a base teórica era muito boa. Aí, o que acontece? Aqui, ó, quem viu o último vídeo lá, deu caminhando lá, o vídeo das capivaras, eu tô de volta aqui no departamento de agronomia, garagem zona ali. Se você não viu o vídeo das capivaras, procura aí, capivara, abre meu canal e procura lá na barrinha de pesquisa, procura por capivara. Aí foi o primeiro vídeo que eu faço assim, caminhando. Aí beleza, ih, me perdi. Tá 14 graus aqui, ó, não dá pra ver não, né, mas tá, óbvio que assim vai manchar, né, mas tá bem frio. Não lembrei até agora, peraí, deixa eu pausar. Tá, lembrei. Então, tipo assim, eu tive uma base teórica boa, eu fui monitor de C na época, lá, aprendi, programei muito em C, cara, eu era muito fera em C, na moral.
Aí, só que eu percebi que essa base teórica, essa base lógica, esse 0 ou 1, na época eu era nerdola, cara. Na época eu gostava, eu ficava montando processador, naqueles programinhas, softwarezinho de você projetar processador, enfim, eu adorava ver esses trem. Mas hoje em dia assim, lá na frente, um pouquinho, um tempo a mais, assim, eu ainda estava no ensino médio, eu percebi, cara, tá, mas eu não quero fazer isso. E as coisas que eu estava sendo obrigado a ver, as coisas que eu estava sendo obrigado a fazer, sabe? Numa área que eu gosto, eu estava sendo obrigado a ver uns trem e eu estava tendo que gastar o tempo que eu tinha para ver trem que eu não queria e não estava conseguindo ver o que eu queria daquilo. Aí eu falei assim, velho, vou focar no que eu quero, vou arrumar outra área. Programação eu sei estudar sozinho, consigo estudar sozinho, gosto de estudar sozinho. E o que realmente eu vou aplicar, que é ali a engenharia, eu não quero virar engenheiro de, sabe, mexer com plaquinha, soldar esses trem assim, fazer robô. Na época quando eu entrei no IF eu achava que eu ia fazer robô, né? E eu achava que eu ia para mecatrônica, engenharia elétrica, esses trem. E aí eu saí do IF com outra mentalidade. Não queria fazer esse trem mais não. Eu entrei achando que eu ia para MIT, querendo ir para fora. Aí eu saí também não querendo esses trem também não. Gosto do Brasil. Véi, você morar aqui e ganhar bem, se você ganhar fora ainda, de fora, ganhar fora e morar aqui, então, e morando numa cidade pequena assim, então, vou chegar lá, se Deus quiser. Mas enfim, tô desviando aqui que eu ia falar, né? Faculdade. Aí eu fui decidir e falei, cara, é isso. Não vou pra computação, não. Na época que eu era monitor, ninguém ia para aquela monitoria. E aí, durante isso, eu fui estudando, comecei a ler um monte de livro. Li um monte de livro, li livros sobre empreendedorismo, sobre esses livros assim, de desenvolvimento pessoal, livro de economia, cara, eu adorei livros de economia. Tinha um livro, Axiomas de Zurich, o clássico lá, Pai Rico, Pai Pobre. Tem um livro muito bom que eu li nessa época, Essencialismo. Porra, livro pica. E a única coisa também. Enfim, aí, nesse estudo aí, fazendo hora lá esperando alguém surgir na monitoria de programação, eu já tinha estudado C a beça. Aqui a luz fica ruim, né? Eu já tinha estudado C a beça, já tinha aprendido ali o que tinha para aprender, do que eu estava usando, né? Já estava conseguindo fazer os trem tudo, e também para ensinar para os outros. Eu já, sei lá, cara, eu cheguei no estágio ali que também eu estava começando a encher o saco, que eu estava sendo obrigado a fazer uns trem ver uns trem que eu não estava querendo. Aí, e eu tava começando a gostar muito de economia, gostando muito de estudar esses trem. Falei, cara, aqui, ó, isso aqui é um trem que eu não sei o que é. Não faço ideia do que é isso. Aí eu falei assim, velho, é isso. Eu vou estudar, eu não quero perder essa magia da programação, não. Eu sempre gostei muito da programação, acho que se eu entrar na faculdade de computação, eu vou perder esse trem de, tipo, ser obrigado de ver um monte de coisa que eu não quero e virar uma obrigação chata. Aí eu falei, não vou mais para computação. Vou para economia, que eu tava gostando muito de ver isso. Tava gostando. Quando você entra em qualquer curso, eu acho que você começa a ser obrigado a ver coisa que você não quer, né? Aí, beleza. Entrei em economia. Aí, velho, por que eu entrei em economia também? Tem outros motivos. Tá? Eu comecei a ganhar dinheiro vendo coisa relacionada à economia. Vai um off-topic aí. A bolsa Forex, né, de troca de moeda, tem algumas sacadas se você estudar trade fundamentalista. Só jogando aí. Entende o porquê do movimento das velas. Esquece esse trem de linha, não sei o que. Entende o porquê do movimento das velas, que você vai ganhar por um tempo. Eu ganhei por um bom tempo, eu tava só no verde, verde. Aí comecei a aproveitar essa assertividade jogando lá na opção binária, porque eu tava acertando, conseguindo prever direitinho as velas lá, aí a corretora me bloqueou. Eu fui para outra, verde, a outra me bloqueou também. Eu falei, foda-se, vou fazer isso não. Aí beleza, né? Enfim, só
aleatório aí. Eu tava tendo que acordar de madrugada para entrar nesses eventos, esses eventos econômicos assim. Enfim, eu consegui juntar um dinheiro, aí comecei a trabalhar com marketing, peguei esse dinheiro e investi em marketing, comecei a trabalhar com isso. Enfim, cara, eu me desviei total. Finalzinho do ensino médio, me desviei total. Comecei a ir para essa área assim de marketing, de empreender, focando no dinheiro, tá ligado? E aí, cara, eu fiquei anos nessa. E a programação continuou, só que como hobby, entendeu? Eu continuei estudando programação ali, só que como hobby. Aí teve um ano passado, que eu tava precisando de dinheiro, não tinha virado as coisas, os planos lá que eu tinha tido lá de empreendedorismo, os caramba, não virou. Aí eu tava precisando de dinheiro, cara, e surgiu uma oportunidade incrível. Vou explicar, né? Esse vídeo começou com um intuito, agora mudou para outro. Mas é legal explicar isso aqui. O que acontece? Meu pai sempre falava que... Pera aí. Esse canal aqui, né, ele começou já tem muito tempo, não lembro a época exata, mas foi quando surgiu o ChatGPT. Quando surgiu o ChatGPT, eu olhei e falei, caraca, velho, incrível, isso aqui é o futuro, tá ligado? E aí, eu gravei um vídeo, meu pai era corretor, e na época eu tava vendo coisas de marketing, e aí eu falei assim, vou gravar, vai vir um carro e fazer uma barulho. Tá, aqui ó, aqui tem uns trem de agronomia aqui, né, aqui tem muita coisa de agronomia. Acho que planta maconha ali, hein? Eu sei que tem algum lugar aqui da faculdade que fazem isso. Mas tá, o que eu ia falar? Ah tá, meu pai, quando eu lancei esse canal, eu mostrei pro meu pai e tal, ele falou, cara, foca nisso, que isso aí vai dar bom. Só que na época eu tava ali, indo pra área de marketing, eu tava focando em ganhar dinheiro, sabe? Eu tava ganhar dinheiro, não sei o quê. Eu tava focando no final, sabe? Não no meio, enfim. Aí comecei a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não tava focando, enfim, criei esse canal com o objetivo de vender um curso lá de IA para corretores, né? Porque eu tava conseguindo ajudar meu pai ali a automatizar uns trem. Aí eu fiz um cursozão ali de chat GPT, porque eu tava vendo que meu pai não conseguia usar o chat direito, sabe? Não dava os prompts direito. Enfim, aí comecei nessa mentalidade, cara. Eu esqueci que programar é um negócio, que programar é uma profissão e tudo mais. Eu tava focando só no marketing e tudo mais. E aí, isso se manteve ali por 1 ano e tanto, ou 2 anos. E aí, cara, meu pai sempre me ligava e falava assim, sempre que a gente conversava direto. Ele me ligava e falava, e me perguntava assim, pô, voltou o canal? Porque eu tinha gravado aqueles vídeos, uns poucos vídeos assim, e parei de gravar. Ele ficava me perguntando direto se eu voltei o canal, tem umas capivaras ali, ó. Todo dia eu tô vendo capivara agora. Enfim, ele me perguntava se eu voltei o canal, me incentivava a voltar esse canal aqui, ele falava, foca nisso, que isso vai dar certo, foca nisso aí. E aí, só que eu tava numa época muito bagunçada na cabeça, eu não tava sabendo focar, eu entrei na faculdade, a faculdade me distraiu todo, sabe? Eu tava festeiro, enfim, cara, eu me baguncei. Só que meu pai, sempre que a gente ligava, ele me falava para voltar a gravar pro canal. Se você entrar aí no meu canal, se você entrar aí naquela abinha de posts, quando eu fiz 1000 inscritos aqui, eu fiquei muito emocionado, né? E escrevi sobre isso. Meu pai, infelizmente, ele teve um infarto do nada e faleceu. E aí, enfim, foi um período muito difícil. Ainda é, cara. Você não, essas coisas não vão embora assim, né? Mas eu lembro que teve um dia, uns 6 meses depois, 1 ano depois, não lembro. Teve um dia que eu tava... Não voltei meu canal ainda, né? Teve um dia que eu tava estudando, nessa aí ainda mentalidade, pô, eu tenho que ganhar dinheiro, dá mais agora, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí, pô, tava vendo os trem de marketing. Cara, eu abri um vídeo, como eu falei, programação sempre foi meu hobby.
E aí eu abri um vídeo, que sempre apareciam umas coisinhas no meu algoritmo ali de programação, abri um vídeo da época que surgiu o cursor. Aí surgiu o cursor, o primeiro vídeo lá que eu vi, eu não lembro de quem que era, mas era gringo e tal, meu YouTube, maioria gringo ali. Cara, quando eu vi que era aquilo, eu lembrei na hora do meu pai falando comigo. Na hora, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, tá ligado? Eu abri, não quando eu vi o vídeo, né, mas quando eu abri o cursor e criei meu projetinho ali, programando coisa que antes demorava muito tempo, eu consegui fazer ele no instalo. Falei, cara, esse é o futuro. Na hora eu lembrei assim, falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero ser referência disso aqui, sabe? Eu quero focar nisso aqui, ficar fera nisso aqui, é isso aqui que eu quero fazer da vida, tá ligado? Aí bateu um propósito, algo que eu nunca tinha batido em mim antes, algo que eu nunca tinha tido antes. Antes era só focando, eu quero ficar rico, não sei o quê. Nesse dia não, nesse dia eu senti um negócio, eu senti o que é ter um propósito. Foi muito maneiro. E aí eu desci na hora, eu falei assim, mostrei lá pra minha mãe, falei, mãe, ó, lembra que meu pai falava isso, não sei o quê, não sei o quê? É isso aqui que eu vou fazer da vida, é isso aqui que eu vou focar. A partir de hoje, vou focar nisso aqui, vai dar certo, vou trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso e ser referência disso. E aí, a partir de então, eu comecei a focar 100%, cara. Foquei 100% em programar, aprender IA na programação, sabe? 100% no intuito, na mentalidade ali de propósito, de é isso que eu quero fazer da vida. E, cara, dando contexto, né, eu tava precisando ganhar dinheiro, né, eu tava precisando, deixa eu virar aqui, mudar o rumo, tava precisando arrumar um emprego, eu já tava um tempão já procurando, tentando conseguir arrumar um dinheiro, eu tava tentando o meu método ali, marketing, não sei o quê, e ao mesmo tempo não tava virando as coisas, não tava virando. E eu comecei a aplicar para um monte de vaga, LinkedIn, os caramba, comecei a fazer umas entrevistas, mas sempre dessa área de marketing, né? Zero propósito, era mais... Eu achava que era isso, essa área que eu queria ir, mas eu não sentia esse trem que eu sinto hoje. E aí quando eu tive esse negócio com a programação, com o IA e tudo mais, quando eu percebi esse propósito que, cara, eu quero ficar fera em programar com IA, eu quero ser referência no Brasil, foi isso que veio, né? Eu quero ser referência no Brasil nisso, em programação com IA. E aí eu comecei a estudar, velho, pro propósito, sabe? Eu entreguei, sabe? Eu falei, eu sei, eu confio que isso aqui vai dar bom, que isso aqui vai virar. Eu parei de focar, de caçar dinheiro, de caçar, sabe, arrumar um emprego logo, não sei o que. Eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. Um mês depois eu tive uma oportunidade, recebi uma amiga minha, me indicou para uma amiga dela que estava precisando de um programador, ela estava querendo criar uma startup, ela junto com outro professor, e aí esses dois professores estavam querendo criar uma startup de educação e tudo mais, marquei uma reunião com ela, inclusive é aniversário dela hoje, da Scar, minha chefa. Um abraço aí, Scar, se tu assistir esse vídeo por algum motivo. Aí a gente fez essa reunião, e um abraço para Maria também, pro Lucas, a Maria que me recomendou, né? A Maria é namorada do Lucas, os dois são amigos meus. E aí, um abraço aí pro Paulo também, meu outro chefe. Enfim, tá. Continuando aqui, que eu ia falar? Um mês depois, cara, um mês depois de eu encontrar meu propósito, veio essa oportunidade, naturalmente. Marquei uma reunião, falei, não, vamos marcar a reunião e tal. Marquei a reunião, a gente fez a reunião assim, bem simplesinha, conversando mesmo e tal. Marcamos aqui na faculdade. E, cara, ela ficou maravilhada com... Eu já marquei uma reunião, a minha estratégia foi o seguinte, ela me explicou mais ou menos o que ela queria, né? E aí eu corri, fiquei 3 dias, marquei para 3 dias, daqui 3 dias. Fiquei 3 dias sem nem dormir direito, montando ali um MVPzaço.
um MVP que entregasse a ideia ali, o valor mínimo ali da ideia que ela queria. Aí eu fui para a entrevista, mostrei para ela, ela ficou assustada, ela mandou pro Paulo assim, ó, tô assustada. Aí a gente foi lá, encontrou o Paulo, fizemos uma reunião e tal, os dois gostaram. Uma semana depois a gente fez outra reunião, eu fui ajustando os detalhezinhos daquele MVP, mostrei para eles, eles viram que eu consigo fazer o que eles querem. Claro, não tinha como montar tudo nesse tempo, não tem como. Aí e eu falei para eles, olha, a gente fechou a proposta. Eu falei, olha, o dia de fechar a proposta, né? Eu falei, olha, a minha proposta é o seguinte, isso aqui é um projeto longo, eu não vou cair na armadilha de... Eu não falei exatamente assim, né? Mas eu não vou cair na armadilha de vender um projeto para vocês como se fosse algo fechado, e aí a vida inteira vocês me pagaram uma única coisa ali e vocês vão sempre perceber que tem coisa para ajustar. Então isso aqui é algo que não é um projeto, esse nível de... Eu não estou te vendendo uma landing page, né? Isso aqui é um projeto, é algo que nunca vai acabar. Então vocês fazem assim, vocês me contratam como seu programador, né? E aí vocês vão ter um programador, toda semana a gente faz reunião, tudo mais, vai ajeitando, vai definindo as próximas tarefas, o que mais que vocês veem, o que vocês querem ajustar, enfim, foi mais eu conversei melhor, né? Foi mais alinhado assim, não foi bagunçado igual eu tô falando aqui. Mas enfim, cara, foi natural, foi fluindo lá naturalmente. Eu fechei meu primeiro emprego, tá ligado? Então, eu fechei ali como realmente me contratarem como programador, não vendi projeto de freela nem nada não. E é isso, agora é o trabalho que eu trabalho até hoje. É um projeto que eu acredito muito, que eu curto demais, sou muito grato pela minha equipe. Realmente tive muita sorte, sou muito grato. E é isso, cara, não sei, eu comecei com uma outra ideia, mas estou terminando com essa, né? Se você encontrar seu propósito, as coisas vão ser leves. Pode ter certeza que tudo vai fluir naturalmente. E se você não encontrou seu propósito ainda, não se desespera nem nada, cara. Eu comecei a procurar isso em 2016, entendeu? Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 24, tô para fazer 25. Então assim, eu fiquei anos sem conseguir fazer as coisas virar. Muitos anos mesmo sem virar, mas eu nunca desisti. Então, não desiste, cara. Vai dar certo, vai dar certo. As coisas vão virar se você focar naquilo, focar no certo, focar como é que eu digo isso? Se você, ao invés de focar no dinheiro, não sei o quê, sem um propósito, você foca no real propósito. O dinheiro é a consequência daquilo. Mas, pô, fazer o que você quer, o que você gosta, que agregue valor ali e que você possa receber bem por isso, entendeu? Tenta encontrar o que é. E aí, quando você encontrar o que é, as coisas, você vai gostar de focar nisso, você vai gostar de se aprofundar nisso. E, naturalmente, você vai se tornar alguém especialista nisso, alguém bom nisso. E as pessoas as pessoas vão ver valor nisso e vão querer você para te ajudar com isso. Enfim, é claro que cada caso é um caso, não dá para generalizar para tudo, tem pessoas em tudo quanto é situação, enfim, mas eu queria contar um pouquinho da minha história. Na verdade, eu abri o vídeo para contar outra coisa, né? Mas aí eu acabei contando a minha história um pouquinho. É isso, sou muito grato, muito feliz mesmo por você estar vendo esse vídeo, pelo canal estar crescendo. É um propósito meu, foi um propósito do meu pai. Tenho certeza que ele está feliz, ele está vendo isso. E ele por muito tempo me avisou e ele estava certo. Tinha que estar, né? Os pais sempre estão certos. Aí é isso, cara. Eu vou continuar, vou focar bastante nesse canal. É algo que eu estou gostando muito de fazer. Estou gostando muito do feedback, de crescer lá a comunidade do WhatsApp. Inclusive eu tenho uma comunidade no WhatsApp gratuita, tenho o grupo aqui vou deixar o link na descrição. Não comecei a vender nada ainda, porque eu quero entregar valor, sabe? Eu estou criando um curso de JavaScript, já criei o curso de HTML, já criei o curso de Python,
eu quero fechar esse curso de JavaScript também. Eu quero entregar valor aqui antes de lançar um produto ou uma comunidade minha. A ideia que eu tenho é criar uma comunidade de projetos. Porque que acontece? Os cursos, né, a teoria, ela vai te ajudar a entender a base, a, sabe, entender as coisas, mas você só vai aprender mesmo fazendo. Isso é clássico, a programação você só aprende, pensa numa maratona. Eu posso estudar esse caminho inteiro aqui, entendeu? Mas eu só vou aprender esse caminho aqui, eu só vou conseguir fazer uma maratona nesse caminho aqui, fazendo ela várias e várias vezes. Na primeira vez eu vou chegar lá no final morrendo, né, porque eu tô sem cardio nenhum, mas aqui 1 ano fazendo isso, com certeza eu chego ali, ó, zen, tem certeza, porque a prática, ela faz isso. Então assim, se você quer aprender a programar, ver a teoria tem que ser rápido, cara. Ver teoria tem que ser um trem assim, ó, pá, fiz um curso. Não é você fez um curso de JavaScript. Agora não é você ver outro curso de JavaScript porque esse outro ali tinha umas coisas a mais. Não. É você parar e ir criando projetos. Você solidificar essas coisas, aprender realmente na prática. E uma coisa interessante, eu vou lançar o primeiro vídeo prático hoje, amanhã, né, já é quase meia-noite, mas uma coisa interessante é que ninguém sabe de tudo. Vendo esse primeiro vídeo você vai entender isso. Ninguém sabe de tudo. Então assim, você nunca vai saber tudo de JavaScript. Por isso que a ideia é ver o curso, plantação de maconha. Por isso que a ideia é você ver o curso inteiro, ver o curso inteiro, rápido, né? Entende, né? Ver maratonou o curso inteiro sem parar e não entendendo nada. Vai vendo até onde você está entendendo, até onde você está conseguindo captar as coisas. A partir do momento que começar a entrar pro ouvido, sair pelo outro, a partir do momento que você, beleza, já não estou entendendo mais nada, você tem que parar. Não é se enganar, achar que é hora. É igual fazer flexão, fazer exercício no geral. Sabe, a pessoa já não está conseguindo fazer flexão mais, aí começa a sarrar o chão. Porra, isso aí você não está fazendo exercício nenhum, você está só se enganando, contando coisa que não serve de nada. Então é a mesma coisa com a teoria. A partir do momento que você não estiver mais entendendo nada ali do que você está vendo, você precisa entender que isso é um sinal do seu cérebro que ele não está entendendo mais nada, agora ele precisa aprender. E a partir daí você vai parar e você vai praticar, entendeu? E a ideia dos cursos que eu estou fazendo são isso, é 100% pela prática, sabe? Aprender pela prática, sob demanda. E a ideia do projeto que eu quero fazer é para ensinar, seguindo essa mesma metodologia, a ser um programador full stack, aprendendo isso pela prática. Então os cursos são linguagens, são tecnologias separadas, né? Mas o produto que eu quero criar depois é uma comunidade de projetos full stack. Então você aprender a juntar tudo isso, toda essa gama, esse universo full stack, né? Desde HTML, CSS, JavaScript, Tailwind, React, Next, banco de dados, Node, todos esses trem, como é que você junta isso, como é que você junta todo esse conhecimento que você adquiriu para resolver problemas. Então a gente vai ter, eu vou ter um projeto em mente, e aí eu vou te mostrar desde o zero o que é a primeira coisa que você faz quando você vai criar um projeto, sabe, como é que você arquiteta, sabe o que você pensa, como é que você faz o plano de desenvolvimento, como é que você vai ver na prática como é que são as etapas ali de criar um projeto, por que acontece, e até, enfim, vai indo até, eu vou mostrando para vocês tudo, passo a passo, gravando todo o processo até terminar o projeto, e aí que terminou o projeto, vou fazer outro. A ideia é essa, ter uma comunidade ali de projetos, e também a gente poder fazer call semanal. Enfim, eu tô com umas ideias aqui, mas é o que eu falei, eu quero primeiro entregar valor, sabe, antes de vender isso. E fechar esse projeto. Eu tenho esse projeto, eu quero lançar o curso de JavaScript antes. Aí, cara, outra coisa, eu esqueci, eu tava em mente aqui, deixei em paralelo aqui, até eu terminar de falar e eu acabei esquecendo, peraí. Olha lá, ó. Olha lá as capivarinhas, tá vendo? Falei? Tá, eu esqueci mesmo o que eu ia falar. Então é isso. É isso. A ideia do vídeo começou com eu querendo falar ali de um comentário que teve, né?
O comentário, basicamente, o cara falou que tinha medo. Fala rápido essa parte. O cara falou que tinha medo ali, como é que vai ser daqui pra frente. E eu falei, cara, que eu acho que não tem muito problema, no sentido de, pô, ir para essa área de programador. Porque sempre vão ter pessoas precisando resolver problemas, e o programador, ele serve para isso, né? A gente resolve problemas, automatiza as coisas ali, enfim, para não ficar... São várias coisas, não vou ficar definindo, filosofando o que é um programador, não. Mas a ideia é o seguinte, eu expliquei para ele sobre a IA. Eu não acho que a IA vá substituir ali os programadores, né? Eu acho que os programadores que não sabem usar IA, mas são, mesmo que sejam bons, mas não sabem usar IA, vão ficar para trás dos programadores bons, sabe, programadores de verdade, que também sabem usar IA, entendeu? Eu acho que esse é o rolê, que é as coisas que vão mudar. Por quê? A base ali de uma empresa, uma das coisas é a delegação. Um chefe, ele não tem que ficar vendo tudo, sabe? Se você tem uma empresa, você tem que ver muita coisa, cara. Isso aí deixa a cabeça doida, né? Mas depois do tempo você aprende a coordenar, enfim. Mas para você escalar uma empresa, né, tem ali uma escalabilidade, né? Para você fazer um trem gigante, o Google não vai ser o Google só com o cara lá do Google, não, pô. Entendeu? Precisa ainda de funcionários. E não vai ser doido de botar um monte de IA coordenando ali e acabou. Porque, cara, são muitas coisas. Aí que eu falei no comentário é assim, ó, deixa eu tentar lembrar. A gente não contrata, não paga por um serviço só porque a gente não sabe fazer esse serviço. Não é por isso que a gente contrata um serviço. São vários outros motivos. Deixa eu dar uma volta pra cá, que aqui eu sei que é quieto. Pra lá, às vezes passa carro. Aí, por isso que eu fico dando volta toda hora. Então você contrata um serviço por muitos outros motivos. Às vezes você não quer gastar tempo naquilo, sabe? Mesmo você sabendo fazer aquilo. Às vezes você não quer se esforçar para fazer aquilo, mesmo você sabendo fazer aquilo. Então, quando uma pessoa quer escalar uma empresa, eu falei para ele isso, né? Eu falei assim, por que eu tava falando de economia, né? Ele falou que estava indo para computação. Eu falei, cara, curiosidade, né? Eu não fui para computação, eu fui para economia. E eu acho que uma coisa que, por causa disso que eu queria, agora fechando os pontos, graças a Deus, eu queria continuar estudando programação por conta própria, porque eu identifiquei que eu gosto e prefiro estudar por conta própria. E é isso. E aí, na economia, eu entrei também com esse medo um pouquinho assim do mercado, muito pouco, né? Mas não tinha IA viralizada na época, enfim, eu entrei em 2021, né? Na economia, uma coisa que você percebe, que te ajuda a perceber, é sobre o mercado, o mundo, enfim, a economia abre muito os seus olhos sobre as coisas assim do mundo, né? Aí, cara, ela me fez perceber isso, que as pessoas não vão... Óbvio que era algo que eu sentado ali, olhando para o nada por algum tempo, eu ia entender isso também. Mas enfim, acho que toda a vivência aqui me fez encaixar essas peças de que é isso, eu não preciso ter medo desse sentido de perder a profissão programador sumir. Eu não acho que isso vai acontecer. O que eu acho, né, é isso que eu falei para vocês, que a pessoa que não souber usar IA, ou a pessoa que só souber programar, elas vão ficar muito para trás, sabe? As demandas do mercado vão mudar. Empresas ainda vão precisar delegar, sabe? Acho muito difícil ter uma empresa só IA, né? Só uma pessoa ali coordenando, o resto IA. Mas agora, se pense ali como chefe. Você tem algumas opções. Você pode contratar uma pessoa, um vibe coder, sabe? O cara que tipo assim, nunca programou sozinho na mão na vida. Você pode contratar ele, vibe coder, ou você pode contratar um programador, sabe, com anos de experiência ali, mas que se recusa a usar IA. Ele é contra IA é burra, não sei o que,
você tem esse outro cara que você pode contratar, mas ele tem a experiência ali que você precisa, e você tem um outro programador que tem a experiência que você precisa, que tem o conhecimento que você precisa, um cara que sabe programar na mão igual o outro programador, mas ele aprendeu a usar IA para otimizar o trabalho dele. Você sabe que ele vai te entregar a mesma coisa que o outro, só que mais rápido, sabe? Enfim, você tem esse outro programador. Qual dos três você contrataria? Entendeu? Agora leva isso para a escala mundial. Eu acho que esse é o rolê. As profissões não vão acabar, mas a demanda dessas profissões vão mudar. Entendeu? O que vai se demandar ali de um programador vai mudar. E se esse programador não quiser usar IA, ele teria que virar à noite para conseguir entregar aquilo que está demandado para ele. Eu acho que as coisas vão começar a mudar para isso, entendeu? Eu acho que IA vai virar um Excel da vida, um inglês da vida, algo necessário. Saber usar IA tem que ser algo necessário. Mas não acho que a IA vai substituir, porque o chefe lá, o dono, por mais que ele saiba usar IA, ele quer tempo, sabe? O empreendedor, ele quer isso, ele quer tempo. Ele quer criar uma máquina para poder rodar, sabe? Ele quer criar Empreender é muito legal, que é isso, você tira algo do nada, algo que proporciona valor, sabe? Que as pessoas queiram, sabe? Te dar dinheiro para receber aquilo que você criou, e aquilo ali, você quer tornar aquilo ali um organismo, uma máquina para continuar rodando, sabe? Contratar, delegar pessoas para fazer isso, e aí esse organismo vai continuar rodando ali, e você, até um ponto que você pode se afastar daquilo, vender empresa, enfim. Essa é a ideia. Aí o guardinha me parou aqui, falei, oba, só caminhando aí. Falei, oba, só. Cara, aqui é muito bom, velho. Beleza. Ih, me perdi de novo. Mercado, né? Então é isso. O que ele falou lá sobre o mercado, se eu ter medo de acabar, enfim, eu acho que não, cara. Acho que o que as pessoas têm que ter medo é isso. É de caírem na armadilha da IA, de achar que o futuro é 100% IA, e aí não quererem aprender... não querer aprender a base, sabe? Não continuar desenvolvendo a lógica de programação, não entender ainda a base da programação, sabe? Querer virar vibe coder. Isso eu acho um perigo, sabe? Quem entrar nessa e não estudar programação, eu acho que tá lascado daqui a algum tempo, porque eu acho que é um hype que vai morrer, sabe? Vibe coding, ele te leva ali do 0 a 70%. Eu falo isso direto. Você vai conseguir erguer um aplicativo ali e tudo mais, mas depois disso, depois que você criou a base desse aplicativo, você vai precisar fazer um ajustezinho. Eu quero adicionar tal coisa ali. Ele vai adicionar, vai modificar o código, vai quebrar ali. Aí você muda uma coisinha aqui, quebra outra lá. Enfim, ou então você ativa o YOLO Mode ali, e ele sai ativando, criando comando, e aí bota um comando que apaga o banco de dados inteiro. Então apaga uma página, quebra uma página que já estava funcionando. Enfim, cara, vibe code eu acho que, nossa senhora, acho que é furada. 100% vibe code, sabe? Você usar vibe code eu acho muito válido. Protótipo. Vibe code é uma coisa genial para protótipo. Você tem uma ideia, eu quero fazer tal coisa, mas eu não faço ideia de como visualizar esse trem. Eu só tenho uma ideia aqui, mas eu não sei como botar ela para fora inicialmente. Você usa o vibe code para cuspir essa ideia, ele vai criar um protótipo ali, um MVP caindo aos pedaços ali, tipo assim, pode estar bonita a frente, mas o funcionamento vai estar cheio de coisa ali, cheio de poréns, mas enfim, você vai conseguir começar a visualizar, entendeu? Aí vai ter um trecho ali, alguma funcionalidade você teve uma ideia também, mas você não faz ideia de como faz essa funcionalidade. Aí você cospe essa ideia lá, e aí deixa ele te dar você vai fazendo 1000 iterações, ele muda, melhora, enfim, ele vai te dando essas ideias. Depois que você tem essa ideia, apaga tudo, irmão. Não usa código de vibe code. Apaga tudo e faz o zero com a arquitetura que você criou, com uma lógica que você criou, cada componentezinho que você pensou, entendeu? Porque se você criar um sistema, se esse sistema escalar e você não fizer ideia da arquitetura desse sistema, ele vai quebrar. Porque um programa nunca acaba. Então você sempre vai ter que ajustar esse programa. Então, por isso que eu não acho que vibe coders vão estar ferrados no futuro, porque eu acho que isso é só um hype e lá na frente vai acabar. Posso estar errado, né? Pode ter, sei lá, vibe coder para fazer landing page. Aí sim, pô,
gente que vendia freelance para fazer landing pages, para fazer páginas e tudo mais. Essas pessoas hoje podem fazer vibe coding ali para fazer uma landing page rapidão, né? Claro, para mexer nos detalhes, como eu falei, você vai mexer numa coisa, quebra outra, vai mexer numa coisa, enfim, essas coisas vão começar a atrapalhar. O que eu acho que vão surgir vão ser ferramentas de vibe code que você vai poder clicar na coisinha, já estão surgindo isso, né? Clicar na coisa específica que você quer modificar e ele modifica só aquela coisa específica. Isso aí está aumentando, está surgindo já. Mas aplicações maiores, aplicações enterprise, aplicações assim, muito maiores, eu acho muito furada. Porque tem que ter um programador, cara. Tem que ter um programador para ver pelo menos se esse código ali tá ótimo, se tá otimizado, o que é isso aqui, se tá seguro, se não virou uma teia, uma macarronada de código repetindo um monte de coisa. Enfim, quando você vê quando você é programador e você vê um código 100% vibe codado, você vê o que eu tô falando, né? É uma bagunça. Pode ser que isso melhore mais para frente, aí a gente está no terceiro, quarto ano, sei lá, dessas inovações. Sim, pode melhorar muita coisa, mas acabar o emprego do programador, acho que não, por conta dessa razão que eu falei para vocês. A gente não contrata as pessoas porque a gente já sabe, porque a gente não sabe fazer aquilo. A gente contrata para economizar tempo e para fugir do esforço. Então, a economia me ajudou em conectar esses pontos que eu não via antigamente. Toda hora tem esses estudos assim tem que ficar calculando, nossa senhora, tem umas matérias que é chato, você tem que ficar calculando curva de satisfação, oferta e demanda, esses trem assim. E aí você saca isso, cara. As pessoas vão precisar de pessoas ainda assim. Só que não se contrata mais gente, a gente não chama um Uber carroça, a gente chama um Uber carro, né? Então, assim, não vão se demandar programadores lentos, manuais, né? Vão se demandar programadores que saibam usar IA do jeito certo. Então, é isso. O que eu respondi para ele foi mais ou menos isso. Daqui a algum tempo vai existir, né? A demanda já existe, né? Mas a demanda por programadores vai continuar, porque as empresas vão querer delegar para não ficar cuidando do negócio, ela quer criar esse organismo que roda sozinho. Eu, empreendedor, vou querer fazer isso, entendeu? E aí, o profissional que eu ia gostar de contratar para minha software house, para minha empresa ali de software, é um profissional que saiba programar, que tenha lógica de programação, sabe, que entenda os fundamentos, que saiba as linguagens, as coisas que ele está trabalhando. Então, se eu passar um desafio técnico ali, ele saiba resolver, né, algo de lógica, enfim. Ele saiba ler todo o código, ele entenda o código inteiro que está ali, ele saiba planejar, arquitetar o código. Vamos criar, um cliente aí contratou a gente para fazer tal software. Ele sabe sentar ali e pensar como que vai arquitetar esse software. As features, montar o mapa de features, sabe, desenhar ali, gerenciar o gerenciamento, a criação do projeto, o backlog, sabe, fazer sprints e tudo mais, mexer com GitHub, enfim, alguém que saiba programar, né, igual antigamente, igual sempre teve, mas, além disso, além do clássico, ele também saiba usar IA do jeito certo, ele não seja o programador de ego, programador que a gente está vendo muito aí hoje, que é um programador bom, que sabe programar, mas na hora que vai tocar na IA, se finge de idiota. Ele vai tocar na IA e aí fala assim, crie um Facebook, crie um Google para mim. Aí a IA vai lá, quebra, faz um negócio nada a ver, aí fala, tá vendo? IA é burra. Tá vendo? Os caras que esperam que a IA seja mágica. Enfim, esses caras vão se dar mal, porque ficaram com ego e não quiseram aprender a programar com IA. Não, para que eu vou usar IA para fazer um trem que eu já sei? Esses trem assim, cara, eu acho que essas pessoas podem acabar se prejudicando. Agora o profissional, a pessoa que se profissionalizar de verdade, ela virar um programador que seria muito valorizado antes da era da IA, né, virar esse tipo de programador, né, sabe, se profissionalizar nesse nível, e ainda assim aprender a usar a IA do jeito certo, sabe, entender que ela é uma ferramenta,
aprender a não olhar ela como competidora, mas uma ferramenta que vai otimizar o trabalho dela, algo que vai tornar ela um profissional ainda mais demandado, que entrega um código bom, eficiente e sabe ser rápido, sabe? Não é uma lesma para entregar. Enfim, esse tipo de profissional que sabe programar e sabe usar IA, esse cara eu contrataria. Agora o profissional que é um profissional bom, entendeu? Eu não sei, cara, porque existe outra coisa ali da economia que é oferta e demanda. Imagina que eu quero pagar, eu tenho X para pagar. O profissional, e aí eu quero pagar X para você fazer Y. Quero te pagar isso aqui para você fazer esse trem aqui. Aí, beleza, você tem dois profissionais aqui, o que vai usar IA, que beleza, eu posso fazer isso aqui por isso, e o outro que não vai usar IA. Aí eu falo, não, cara, para fazer isso aqui, eu vou ter que me esforçar bem, fazer um monte de coisa, tal, vai demorar mais, não sei o que, vai ser mais difícil, enfim, ele entende as dificuldades para fazer aquilo ali, só que ele é alguém que não usa IA, né? Então ele entende as dificuldades de fazer aquilo ali sem IA. Então ele não vai aceitar de jeito nenhum se esforçar por aquilo ali para fazer isso aqui. Enquanto programador que usa IA, sabe fazer isso ali também, entende as dificuldades disso, mas sabe medir o quanto que a IA vai usar, ajudar e otimizar ele para fazer isso aqui. Então dá para ele pegar aquilo ali por aquilo ali sem trocar tempo, sabe? Ele vai conseguir fazer mais com menos. Enfim, eu acho que vai ter muito essa relação, sabe? Os valores, o que é exigido pelo mesmo valor vai aumentar. É isso. Aí eu terminei a resposta mais ou menos falando isso. Então os vibe coders meio que realmente estão correndo perigo, e os programadores que só criam código ali, são anti-IA também, eu acho que estão correndo perigo lá na frente. Mas se você se profissionalizar e aprender a usar IA do jeito certo, eu acho que ainda vão ter vagas, sabe? Pode mudar todo o mercado, pode mudar o tipo das vagas, sabe? O que vão demandar, mas aí vai depender da gente também se adaptar, né? Sei lá, muitos taxistas não deixaram de ser taxistas, mas começaram a viraram Uber. Sei lá, cara, eu tô dando um exemplo idiota aqui, né? Mas assim, sei lá, eu tô pensando no exemplo aqui, deixa eu pausar aqui. Sei lá, tô com sono, não consegui pensar em nada não. Mas enfim, não acho que o trabalho de programador vai acabar. Posso estar errado, daqui 10 anos posso estar no Hall of Fame com esse videozinho aqui. Profissão, você disse que profissão de programador não ia acabar, kkk. Tá aí, ó, fim dos programadores. Pode acontecer esse universo? Pode, mas eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que vai continuar tendo toda essa necessidade de delegar. Aí outra coisa que eu falei, mesmo que exista, que criem uma IA muito profissional, outra coisa que eu falei no comentário lá do cara, né? Que crie uma IA muito profissional, entre só botar essa IA para rodar meu negócio e pegar uma pessoa para estar gerenciando essa IA, eu contrataria uma pessoa para estar gerenciando essa IA. Porque mesmo que a IA faça as coisas direito, o resultado de um do outro é muito superior. Uma pessoa normal gerenciando essa IA, só uma pessoa normal já vai melhorar bastante, porque ela vai conseguir ver ali coisas críticas, coisas idiotas que a IA às vezes vai tentar fazer que, não, isso aí vai quebrar o código. Agora, se eu pego uma pessoa profissional, um profissional em programação, para trabalhar em conjunto com essa AGI aí, então vamos pensar nesse universo aí, esse programador profissional vai saber identificar se o que a IA está pensando em fazer ali é ótimo, se é eficiente, sabe? Se é algo bom, ou se ele vai poder parar e falar assim, não, cara, tenta desse outro jeito aqui, ou então, enfim, ele vai poder fazer ajustes nas ações da IA, vai poder verificar se a IA vai fazer algo perigoso, ou algo inseguro, ou algo não eficiente. Você viu, né? Eu tô dando 1000 voltas aqui. Esse programador vai poder, enfim, trabalhar em conjunto com essa AGI, sendo o chefe dela. Eu prefiro 1000 vezes ter um chefe para minha AGI do que ter só minha AGI. Sério mesmo. Então, assim, pensando no futuro, pensando em mentalidade ali de empreendedor e querendo deixar minha empresa algo que consiga se virar sozinho, eu ainda vou querer um humano especialista para gerenciar essa IA. Então, o futuro de quem é profissional,
eu não acho que está acabado, entendeu? Agora o futuro de quem não é profissional, esse sim está em risco. Então a dica final é essa: se profissionalize, aprende a programar, treine a sua lógica, sabe? Não deixe a IA atrapalhar o seu desenvolvimento mental. Use ela como ferramenta, não como muleta. Beleza? Então é isso por esse vídeo. Valeu! Acabou virando um vídeo sobre tudo, mas foi bom para gastar as calorias que eu tinha que gastar. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.